E eu quero falar sobre essa gloriosa encarnação de Jesus. Quando eu falo encarnação, não confunda com reencarnação. Reencarnação é o que algumas seitas acreditam, que as pessoas morrem e elas vão se reencarnando e vão se purificando e até elas serem pessoas melhores. Isso é reencarnação, que nós não acreditamos. Mas nós acreditamos em encarnação. E lá em João capítulo 1, verso 1, diz assim, João o apóstolo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O verbo, Jesus, se fez carne, encarnou, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito, único do Pai. Oremos. Senhor, te damos graças por esse dia, que como cristandade celebramos o nascimento do nosso Salvador. Te damos graças por esse culto, porque queremos entronizar a pessoa de Jesus Cristo, porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. E obrigado porque um dia o Senhor enviou seu Filho para se tornar gente, para se tornar como cada um de nós, mas sem pecado. E hoje nós queremos te adorar, queremos celebrar, queremos te agradecer, porque um dia nasceu o Redentor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aqui? Glória a Deus. Eu quero falar rapidamente sobre essa encarnação. Ou seja, Jesus, sendo Deus, todo-poderoso, Jesus é Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno, infinito, e todos esses atributos aí. Mas é interessante que esse Deus todo-poderoso, um dia, ele veio a esse planeta. Esse Deus todo-poderoso, um dia ele se tornou apenas uma célula. Ele se limitou. Então, talvez um dos maiores mistérios do cristianismo seja a encarnação de Jesus, como o Deus todo-poderoso, o que fez todas as coisas, e que sem Ele, nada do que foi feito se fez, se torna uma célula, se torna um embrião, se torna um bebê. Isso na teologia chama-se da humilhação de Jesus. Então, a encarnação de Jesus é uma das doutrinas que transcende o nosso entendimento. Jamais nós vamos conseguir compreender essa doutrina divina que o Todo-Poderoso se fez como um de nós, a ponto de se parecer tanto como um de nós, que quando Judas Iscariotes o traiu, o sinal da traição de distinguir entre Jesus e os demais discípulos foi um beijo, de tão parecido que Jesus era com os outros. Então a gloriosa encarnação de Jesus, porque Jesus ele teve que se esvaziar. Ele teve que se esvaziar, porque Jesus é glorioso, Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso, Jesus é conselheiro, Jesus é Deus forte, Jesus é o príncipe da paz. Mas um dia ele veio aqui habitar entre nós. E a ponto de Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 6, Paulo vai dizer assim: pois ele subsistindo em forma de Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus e nunca deixou de ser Deus.
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Jesus veio a esse mundo e ele teve que se esvaziar, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido como figura humana. Ou seja, Jesus veio habitar entre nós e ele não deixou de ser Deus ao entrar no mundo. Jesus não deixou de ser Deus ao entrar no mundo. E ele se tornou homem. Eu não sei se você sabe, esse é outro mistério. Além do mistério da encarnação, o Deus Todo-Poderoso se tornar uma pessoa, um homem. Eu não sei se você sabe. Jesus se tornou homem. Jesus não deixou de ser Deus, mas Jesus, ele tomou a figura humana, a ponto de que, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, vai dizer assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu vou falar uma coisa para você, mas não me interprete mal agora. Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele era Deus e não deixou de ser Deus. Mas quando ele se encarna, agora a segunda pessoa da Trindade, Jesus Nazaré, ele é Deus e ele é homem. Então eu quero dizer para você, alto e bom som, há um homem no céu, e esse homem chama Jesus de Nazaré. Esse é um mistério. Eu sei que pouco se fala disso, mas 1 Timóteo vai dizer que há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Ou seja, Jesus, muitos equivocadamente pensam que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele deixou de ser homem. Mas é um equívoco. Jesus, hoje, ele é o Deus homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é o primeiro homem a entrar no céu. E ele abriu o vivo caminho. Ele foi o primogênito, o primeiro que abriu o caminho para chegar no céu. E eu posso te dizer alto e bom som hoje, que há um homem no céu, e esse homem chama-se Jesus de Nazaré. Quantos podem dar um glória a Deus por isso aí? Por isso, essas duas naturezas de Jesus, é um assunto que a gente fala pouco nas igrejas, elas se fundiram. As duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. Então, em Jesus está o divino e humano. E essas duas naturezas são inconfundivelmente, imutavelmente, indivisivelmente e inseparavelmente. Jesus, para sempre, ele tomou a natureza humana. Eu sei que poucos de vocês estão entendendo isso, mas eu preciso te falar isso. Há um homem no céu. A segunda pessoa da Trindade, Jesus, hoje ele é Deus homem. Ele tomou a natureza do homem. Jesus é o Deus homem. Quando ele se encarna, ele se torna homem. Hoje Jesus é o Deus homem. Há um homem no céu. Jesus é o primeiro homem a entrar no céu. Pastor Silvio, mas isso aí é muito estranho, é muito misterioso. Mas só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Há um homem no céu. Jesus tomou a natureza humana. Ele foi o primeiro a entrar no céu e abrir o vivo caminho para a glória de Deus. Pastor Silvio, mas isso aí é muito complicado, A encarnação de Jesus realmente é muito misteriosa. Como o Deus onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno, infinito, se tornar um bebê? Um embrião, uma célula. Olha só o estado de humilhação. Mas Paulo vai dizer que ele esvaziou a si mesmo.
E João vai dizer que nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Esse é um dos mistérios da encarnação de Jesus. Mas a parte mais importante dessa mensagem que eu quero falar para você é: por que Jesus precisou se encarnar? Essa é uma questão importante. Por que esse Deus todo-poderoso, ele teve que se tornar em figura humana? Ele teve que se tornar um homem, ele teve que se humilhar. Então, na carta aos Hebreus, eu não sei se você sabe, a carta aos Hebreus, se você puder abrir no capítulo 2, é conhecida na teologia como o quinto evangelho. Porque nos evangelhos, Jesus fala praticamente ali da sua morte, mas a carta aos Hebreus fala da sua ressurreição. A carta aos Hebreus, a gente pode entender algumas razões porque Jesus teve que se tornar carne. A primeira razão, Jesus precisou se encarnar para restabelecer a glória perdida pelo homem. Eu não sei se você sabe, o homem foi criado para a glória de Deus. O homem só encontra alegria, paz e felicidade quando ele vive para a glória de Deus. O homem vive para a glória de Deus. E é interessante que em Hebreus capítulo 2, verso 5, diz assim: pois não foi os anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Hebreus, ele vai dizer no verso 6, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, Salmo 8, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Olha o verso 7, fizeste um pouco menor do que os anjos. Eu não sei se você sabe, essa tradução que eu estou lendo aqui, diz que o homem foi feito um pouco menor que os anjos, mas os teólogos dizem que a melhor tradução é aquela tradução que diz, fizeste o homem um pouco menor do que Deus. Fizeste o homem um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. O homem foi criado para a glória de Deus, e Deus encheu esse homem de glória. O homem, ele foi criado de uma maneira assim, gloriosa. O homem foi criado para a glória de Deus, mas o homem foi criado um ser glorioso. Esse era o projeto de Deus. O projeto de Deus é que o homem vivesse assim totalmente para a glória de Deus e que ele mostrasse a glória de Deus. Quantos podem dizer um glória a Deus aí? Mas infelizmente, meus irmãos, por causa da queda no jardim do Éden e do pecado, o homem hoje não tem essa glória. O homem, infelizmente, não tem a glória para a qual ele foi criado. Deus criou o homem pouco menor do que ele, pouco menor do que os anjos. Mas, infelizmente, por causa da queda, essa imagem, o homem foi arranhada. Então, hoje, quando a gente olha para alguém, um homem, uma mulher, criado à imagem de Deus, ele reflete um pouco da glória de Deus, mas um pouco só. Agora, o homem, antes da queda, ele refletia a glória de Deus. Quando os animais viam para o homem, olhavam para o homem, ele via a glória de Deus. O homem refletia a glória de Deus. Para você entender melhor isso, não sei se já aconteceu com você, pense numa noite de uma lua cheia, e você vê num dia chuvoso, onde você vê a lua numa poça d'água. Não sei se você já teve essa experiência, de você estar caminhando e ter uma poça d'água límpida, e você vê a lua. Agora, pense em você andar e ter uma poça de água cheio de lama, e aí você vê também a lua. Você vai ver a lua, ela vai continuar tendo a mesma glória que ela tinha antes, mas você não vai vê-la em toda a sua inteireza. Assim é o homem. As pessoas olham
um pouco da glória de Deus no homem, mas hoje essa glória foi ofuscada, essa glória foi assim, a visão dela foi distorcida. Nós temos glória de Deus na nossa vida, mas infelizmente por causa da queda, essa glória ela caiu. Então Jesus veio para quê? Jesus veio para restaurar essa glória. E à medida que você nasceu de novo, que você foi regenerado, que você hoje tem Jesus no seu coração, que Jesus é o centro da sua vida, Deus está restaurando essa glória. Por isso que Paulo vai dizer assim, que nós somos transformados de glória em glória, até parecermos a imagem de Deus. Esse é o maior projeto de Deus para você. Jesus veio para quê? Para que você seja transformado de glória em glória, e cada dia você seja mais semelhante a Jesus de Nazaré. Pode ser que você não seja o que você gostaria de ser, mas você também não é o que você era, porque você está sendo transformado de glória em glória. A segunda razão porque Jesus precisou se encarnar, se tornar e nascer como menino, Jesus precisou se encarnar para restabelecer o domínio perdido pelo homem. Eu não sei se você sabe, Deus criou o homem para ser um ser glorioso, mas por causa da queda, além de perder essa glória que ele tinha, o homem também perdeu o domínio. Porque quando você perde a imagem, você perde também o domínio. Lá em Hebreus capítulo 2, verso 8, diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, se referindo a Jesus. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Deus colocou o homem cheio de glória, mas depois da queda ele perdeu a glória, para ser o gestor da criação. Deus criou o homem para quê? Para que ele tivesse autoridade sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os peixes. O homem foi criado para ter esse domínio, ou seja, Deus colocou no homem as obras da sua mão, dando ele um toque de superioridade sobre os animais criados. Hoje mesmo, eu estava indo na padaria, foi difícil encontrar padaria aberta hoje, mas sempre tem um. E eu estava indo para a padaria, e no caminho tinha um cachorrinho deitado bem no meio da rua. Bem no meio da rua. E eu fiquei pensando, esse cachorrinho deve ser louco. Ele não tem consciência de quem ele é, e muito menos ele sabe que hoje é dia de Natal. Sim ou não? Ele está no meio da rua, pode ser atropelado, mas ele não tem consciência de quem ele é. Você sabe quem você é. Você sabe quem é seu pai, sua mãe. Você sabe que você está aqui, para onde você vai. Mas aquele cachorrinho, ele não sabe nada. Ele não sabe nada. Então Jesus veio, além de para restaurar a glória de Deus em nossas vidas, e Ele está trabalhando para restaurar essa glória de glória em glória. Ele está aperfeiçoando o nosso caráter. Mas Jesus também, Ele veio, Ele precisou se encarnar para restabelecer essa autoridade, esse domínio perdido pelo homem. Não sei se você se lembra, mas quando Jesus esteve aqui, ele teve domínio sobre as coisas. Essa era a vontade de Deus. Então, quando você vê a vida de Jesus, ele exerceu autoridade sobre os peixes. Vamos pescar, tem autoridade. Queria eu ter essa autoridade. Jesus, quando ele esteve na terra, ele estabeleceu autoridade sobre as aves. Jesus, quando esteve aqui, ele exerceu autoridade sobre os animais domésticos. Essa era a vontade de Deus, que o homem vivesse em glória e tivesse toda a autoridade. Mas hoje, depende do cachorro, ele vem em cima de você. É verdade ou não é? Quantos aqui, cachorro já correu atrás de você? Eu me lembro quando eu era solteiro, e eu
era líder dos jovens lá da primeira igreja batista, e nós fomos fazer um acampamento em Monte Verde. Monte Verde é uma cidade aí de Minas, do sul de Minas. E na época eu e a pastora Mira estavam namorando. Não sei se você lembra disso, faz mais de 36 anos. E eu me lembro que nós estávamos andando numa calçada e veio um cachorro, uou, 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 uou. E eu pulei, salve-se quem puder. E eu me lembro que ela falou, você me largou sozinha com aquele cachorro bravo. Você lembra disso ou não? As mulheres não esquecem. Não vai esquecer nunca. Mas por que isso acontece? Porque o homem não tem mais a imagem de Deus que tinha antes. O homem não tem mais o domínio que tinha antes. Porque o homem, quando ele tinha domínio, ele era o gerente de todos os animais. Mas Jesus veio para quê? Para restaurar esse domínio sobre o homem também. Digam glória a Deus. Terceiro lugar, porque Jesus precisou se encarnar, está lá em Hebreus 12, 14. Jesus precisou se encarnar para destruir o domínio do diabo nos homens. Olha só, Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou para que, por sua morte, através do nascimento e da morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livraste todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus precisou nascer para destruir o domínio e o medo que o diabo coloca nos homens. Então, o nascimento e a morte de Jesus veio para quê? Você hoje não precisa viver mais com medo da morte, porque nasceu o Redentor, e através da sua morte e ressurreição, as obras do diabo foram desfeitas. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? Hoje você não precisa viver mais com medo. Por isso que lá em Colossenses capítulo 1, verso 13, Paulo vai dizer assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quantos podem dar um glória a Deus? Então Jesus veio para quê? Destruir as obras do diabo. O diabo, ele não está destruído, mas ele está numa prisão provisória. Um dia ele vai ser lançado no lago de fogo, mas hoje ele está numa prisão provisória, de maneira que antes de Jesus o diabo poderia fazer muitas coisas, mas a Bíblia diz que na cruz, lá em Colossenses capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus, ele cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós, e o verso 15 vai dizer assim: e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs no desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, o diabo está vivo e ativo, mas você, como filho de Deus, ele não pode te tocar. Jesus nasceu para te libertar do diabo. Hoje você é livre, você não precisa viver como escravo. Quantos podem dizer um glória a Deus aí? Aleluia. Você vive com medo, porque às vezes falta fé, às vezes falta crer, mas pela obra de Cristo nós somos libertos do poder do diabo. Antes você acreditava em saci pererê, assombração, mula sem cabeça e que mais? Lobisomem. E hoje você não acredita mais nisso. Onde eu moro mesmo, lá os condôminos tinham medo da garagem, que dizia que tinha uns demônios lá na garagem. E de vez em quando, a moça que trabalha lá de zeladora, ela falava: pastor, precisa fazer umas rezas bravas aqui. Eu escutei uns negócios aqui. E eu entendo, porque os demônios operam, atuam. Mas quando a luz chega,
as trevas têm que ir embora, e Jesus é a luz do mundo, Ele habita em você. Quantos podem dar um glória a Deus aí por isso? Então nós não precisamos ficar mais com medo, não precisamos mais ter medo de assombração. Não é bom isso? Quantos aqui tinham medo de assombração antes de aceitar Jesus? Assombração, mula sem cabeça. Meu pai falava de um tal careca vermelho. Cuidado com o careca vermelho. Cuidado, ele passou ali na janela. Meu pai, meu Deus do céu. A loira do banheiro. A loira do banheiro botou muita gente, medo, muita gente. Alguém já encontrou ela? Mas depois que você aceita Jesus, Ele te liberta da escravidão, do medo. O diabo não te assusta mais, porque ele foi amarrado, ele está preso. Ele age aí no mundo, mas na sua vida ele não pode agir mais, porque Jesus nasceu para nos libertar da escravidão, do domínio do diabo. Por isso que nós temos que dizer: nasceu o Redentor. Aleluia, dá um glória a Deus aí. Aleluia. É interessante que o verso 16 diz assim: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorrem a descendência de Abraão. A descendência de Abraão aqui não é quem é judeu. A descendência de Abraão é para aqueles que têm a fé de Abraão. Você tem a fé de Abraão, então você é descendente de Abraão. De modo que a Bíblia Sagrada vai dizer assim, que esse Jesus que nasceu não socorre anjos, mas socorre quem? Você é descendente de Abraão pela fé, você tem a fé de Abraão. É esses que esse menino que nasceu, morreu e ressuscitou, ele socorre. Por isso que de vez em quando no Instagram vem essas perguntinhas: pastor, um demônio pode se converter? O demônio é descendência de Abraão? Então não pode. E agora eu vou pegar com você agora. Pastor, a minha cachorrinha vai ser salva? Aí a minha pergunta para você é: a sua cachorrinha é descendente de Abraão? Um dia teve uma irmã que falou no Instagram, falou assim: se a minha cachorrinha não for ir para o céu comigo, eu não vou também. Tem gente que gosta muito, né? Aí é uma escolha de cada um, né? Mas deixa eu falar para você, a salvação é só para aqueles que são descendentes de Abraão. Ele socorreu aqueles que têm a fé de Abraão. Você tem a fé de Abraão? Dá um glória a Deus aí. E por último, que vocês estão com a cara que tem um bom almoço preparado para vocês. Esses dias eu estava agradecendo a Deus para quem inventou anestesia. E eu extraí um dente, Will. Falei: graças a Deus que quem inventou anestesia. Mas falei: Senhor, eu não dou graças a Deus para quem inventou o panetone. Eu não dou graças a Deus para quem inventou o panetone. Sabe por quê? Você me deu um panetone, o pastor Marcelo me deu um panetone. Sabe por quê? 2 quilos a mais do dia 1º de janeiro. Perde rapidinho. Depois você me conta uma receitinha aí, então. 30 dias de jejum. E por último, para a gente encerrar, irmãos, Jesus, ele precisou se encarnar em 4º lugar para conduzir muitos homens à glória. Olha só, Hebreus capítulo 2, verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Quem é esse, irmãos? Quem é esse que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem? Quem é? Diga Jesus. Diga Jesus. Conduzindo muitos filhos à glória. A 4ª razão porque Jesus teve que encarnar, ele se encarnou para conduzir muitos homens e mulheres à glória. Eu não sei se você sabe, nos evangelhos, Jesus é apresentado como filho unigênito. Você sabe o que é unigênito? Único. Então, por exemplo, lá em João 3,16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito. Unigênito significa único. Mas em Hebreus, Jesus não é mais chamado de unigênito. Jesus é chamado de primogênito. Jesus, primogênito, significa que Jesus não é o único, que agora Jesus é o primeiro. Amém? Quantos entendem que eu estou falando para você? Então hoje, no céu, não só tem um homem chamado Jesus de Nazaré. Aqueles que foram conduzidos à glória estão com o irmão mais velho, que é o primogênito, porque receberam a salvação como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus, como uma garantia de Deus, porque Ele conduziu muitos filhos à glória. Hoje, meus irmãos, nós não somos apenas servos de Jesus, nós não somos apenas amigos de Jesus, nós somos irmãos de Jesus, e Ele é o irmão primogênito. Aleluia! Quantos podem dar um glória a Deus por isso aí? Aleluia! Fala para a pessoa que está do seu lado: você é irmão de Jesus e Ele é o primogênito. E para encerrar, cadê meu querido Paulinho, que eu combinei com ele o negócio? Eu quero contar uma historinha de 1 minuto e eu gostaria que você ficasse de pé e a gente daqui a pouco encerra. Jesus se encarnou para conduzir muitos filhos à glória. E se você está aqui nessa manhã, é baixinho, viu, Paulinho? Bem suavezinho. Isso nós não combinamos. E é uma alegria ter Jesus no coração. Porque não adianta Jesus ter nascido em Belém umas 500 vezes, se ele não nasceu uma única vez no coração humano. Esses dias eu vi uma ilustração de um poeta húngaro, e eu quero contar para você ela. Esse poeta diz assim: perguntaram para ele: me explica como Deus existe e como a eternidade existe. E ele contou essa história. No ventre de uma mãe havia 2 bebês. Um bebê perguntou ao outro: você acredita em vida após parto? O outro respondeu: é claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro. Que tipo de vida seria essa? O segundo bebê disse: eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez não poderemos andar com as nossas próprias pernas e comer com as nossas bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos ter aqui no ventre. O primeiro retrucou: isso é um absurdo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais que precisamos. O cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação. O segundo insistiu: bem, eu acho que há alguma coisa e talvez seja diferente do que aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico. O primeiro bebê contestou: bobagem. E além disso, se há realmente vida após parto, então por que ninguém jamais voltou para lá? Bem, eu não sei, disse o segundo, mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. O primeiro respondeu: mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existisse, então onde ela está agora? O segundo disse: ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela. É nela que vivemos. Sem ela, esse mundo não seria e não poderia existir. Disse o primeiro: bem, eu não posso vê-la
Então é lógico que ela não existe. Ao que o segundo respondeu: às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar em realmente ouvir, você poderá receber a presença dela e ouvir a sua voz amorosa. Essa é a história de um poeta húngaro, explicando sobre a vida após morte, usando o parto como uma ilustração. E hoje nós queremos agradecer ao Senhor, porque um dia Jesus nasceu no nosso coração. Um dia Ele nos libertou do príncipe da potestade do ar. Um dia Ele nos libertou das inclinações da carne. Um dia Ele nos libertou do curso desse mundo. E hoje Ele é o nosso Pai. Ele é o que nos nutre. Nele nos movemos, existimos e respiramos. E viveremos com Ele todos os dias da nossa vida, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.